Então, se vocês puderem, já podem estar fazendo a confirmação da presença. Ô, João Vitor, você postou o link? É no grupo que você postou o link? Isso. Não caiu nada aqui para Eu mim. postei. Já posto. Eu postei na reunião, aqui no programa. É até mais fácil no grupo, né? Bom, acabei de postar para vocês. Sim, já apareceu. Agora apareceu. Já estamos em 19 e já podemos começar. Guilherme? Gostaria de iniciar agora? Podemos? Sim. Já está gravando? Ok. Boa noite a todos, muito prazer. Meu nome é João Vitor. Eu acho que todos conhecem, porque fui eu que mandei a mensagem. E hoje eu vou falar a respeito do Excel. Eu vou procurar começar desde o basiquinho. Eu sei que algumas pessoas já têm um conhecimento mais avançado. E eu vou procurar ser bem simples no começo e evoluindo aos pouquinhos. Essa planilha que está aparecendo na tela é a minha preferida. Há vários conceitos que a gente pode estar elaborando. Podem atender aquela pessoa que está começando agora e quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado. Eu vou estar disponibilizando para vocês essa planilha depois, ela vai estar sendo gravada. Então, se vocês quiserem depois praticar acompanhando com a aula, vai ser bem legal de fazer. E aí vocês vão poder praticar aqui na aula para reforçar o conteúdo. E, primeiramente, vamos entender o que temos nessa planilha. Basicamente, nós temos uma tabela onde temos as notas dos alunos. Temos aqui o nome de cada um deles e a nota de 4 bimestres. Aqui temos a coluna da média. Quando eu faço a mudança do valor da nota, automaticamente o valor da média muda. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer isso. Usar as funções para criar contas dentro do Excel também. Outra coisa que essa planilha faz é em relação à situação do aluno, para saber se ele foi aprovado ou reprovado. Essa informação é passada automaticamente. Então, eu manipulei aqui as informações para que o mesmo tenha sido reprovado e ele aparece o texto e muda a cor para vermelho. E isso a gente vai ver na aula de hoje também. Aqui ao lado nós temos um gráfico. Foi pedido na aula de Word para que explicássemos um pouco mais de gráfico. Então vai ser nessa aula que nós vamos falar a respeito. Então eu vou mostrar primeiramente como faz para criar um gráfico no Excel e depois colocá-lo no Word, se for o caso. Então, entendido isso, entendido que vamos criar basicamente essa tabela, colocando essas cores, colocando esse sistema de troca de cor automática,
Se tiver escrita a palavra reprovado e aprovado, fazer automaticamente o cálculo da média. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Essa será a planilha que vocês vão estar recebendo. Ela vai estar na descrição do vídeo posteriormente. Caso vocês queiram praticar em casa, vocês também podem, seguindo o tutorial dessa aula. Então, para quem não sabe nada, nunca manipulou um Excel, basicamente temos aqui todas as informações. Esses quadradinhos que nós chamamos de células. Certo? Se você der uma olhada aqui, na coluna dos nomes, alguns nomes acabam não aparecendo, porque essa coluna aqui, ela está muito pequena. Então, nós precisamos aumentar um pouquinho ela para que a gente consiga ver todas as informações. Então, como nós fazemos isso? Nós vamos aqui entre o A e o B, aproximamos até que o mouse mude de formato, aí nós precisamos apertar, segurar e arrastar um pouco para o lado. Com isso, a gente já vai começar a ver alguns nomes que não estão aparecendo. Ou nós podemos simplesmente apertar 2 vezes com o mouse. Também dá certo e ele aumenta automaticamente para ajustar o conteúdo dela. Certo? Então, aqui é a mesma coisa. Se vocês separarem, quando eu clico aqui no G, aparecem essas 2 linhas. Essas 2 linhas é o que nós chamamos de coluna. Então, se vocês separarem aqui, o texto está saindo da nossa coluna. Então, aqui nós também temos que aumentar um pouquinho. Ok? O próximo passo da nossa planilha é fazer a mudança de cor. Então, nós temos aqui as letras em branco e um fundo azul. Vamos fazer a mesma coisa nessa tabela. Então, para colocar o fundo em azul escuro, nós vamos nessa opção preenchimento. Escolhemos essa opção. Para mudar a cor da letra, nós vamos na vizinha dele, que é essa daqui. Nós clicamos nessa seta e mudamos a cor da letra. Certo? Vamos ver qual é a próxima mudança. Aqui vai ter as mesmas cores daqui. Então, nós podemos simplesmente mudar para essa cor também. Perfeito. Aqui nós temos tons mais claros, aliás, de azul, e intercalados com tons de cinza. Então, nós vamos fazer a mesma coisa na nossa planilha. Para ajudar a visualização, eu vou abrir o teclado, vocês consigam ver o que eu vou estar fazendo. Então, para mudar, nós precisamos selecionar. Então, é basicamente apertar e arrastar até onde nós queremos. Ainda podemos estar mudando a nossa cor. E se eu quiser selecionar todas as linhas e fazer essa alteração ao mesmo tempo? O que eu tenho que fazer é o seguinte: selecionar a primeira, vir aqui no teclado e ficar apertado nessa tecla chamada Ctrl. Vocês precisam segurar o Ctrl e selecionar as outras linhas. Fazendo isso, vocês estão selecionando o conteúdo e podem estar mudando as cores, certo? E a mesma coisa aqui nessa parte. Selecionamos a primeira, seguramos o Ctrl e podemos selecionar as outras. Maravilha. O que mais podemos estar mudando nessas letras? Aqui ela tem um tamanho 16, diferente da padrão do Excel, que é 11. Então, nós temos que mudar esse tamanho. Então, é a mesma coisa sempre. Para mudar a letra, mudar o tamanho fonte, que seria as letras, nós selecionamos, clicamos aqui, nessa caixinha, e vamos aqui nessa opção para estar aumentando um pouco mais a nossa letra. Ah, João, mas aqui não está aparecendo o texto. Então, a gente pode arrastar um pouquinho aqui para estar aumentando a coluna e aparecendo a informação.
Então, só clicar aqui, arrastar um pouquinho, vai estar aparecendo aqui, certo? Essa linha aqui, se vocês repararem, essa é a linha 3. Ela é um pouco grande em comparação a essa linha aqui. Como eu faço para estar aumentando a linha? Eu tenho que vir aqui embaixo do número. Quando ela mudar de formato, ficar com essa ponta preta, eu aperto, seguro e arrasto um pouco para baixo. E com o texto vai estar aparecendo todo, certo? Vamos dar mais uma olhada aqui. Então, o texto ele está exatamente no meio da nossa célula, que é esse quadradinho. Então, para deixar ele no meio, nós temos que alinhar ao centro e alinhar ao meio. Então, nós voltamos aqui nessa tabela, clicamos aqui em centralizar, ele vem aqui para o meio, e temos que clicar na opção que vai fazer com que ele suba para essa linha, essa parte aqui, que seria alinhar ao meio. Perfeito. Fazendo isso, a gente já tem quase toda a formatação concluída. Outra coisa que nós precisamos fazer é deixar todas essas notas alinhadas no meio também. Então, nós precisamos selecionar todas esses números. Então, só apertar, segurar e arrastar até o final. E clicar aqui no centralizar também. Okay? Aqui é basicamente a mesma formatação que essa. Então, eu posso colocar aqui 16, aumentar um pouquinho o tamanho, alinhar ao centro e alinhar ao meio. Então, basicamente, toda a nossa tabela já está pintada. O que nós vamos fazer agora é a parte de como colocar um gráfico. Se nós formos analisar essa tabela, ela basicamente tem duas informações: o nome de cada um dos alunos e a nota representada por cada uma dessas barras, certo? Então, seria essa informação aqui e a média. Então, nós precisamos selecionar essas duas informações para que nós possamos criar esse gráfico. Então, assim como eu tinha explicado no começo, como que eu faço para selecionar em duas colunas diferentes? Eu preciso sempre segurar o Ctrl. Selecionei a primeira, seguro o Ctrl, seleciono a segunda, aí eu já posso estar criando o gráfico. Então, eu venho aqui em inserir, venho aqui no grupo de gráficos e escolho uma dessas opções. A que eu vou escolher hoje é o gráfico de colunas. Professor, E se vamos supor, eu estou fazendo a tabela, eu pulei um nome, como que eu faço para inserir sem apagar o restante? Por exemplo, eu como escrevi assim? Poder- João Vitor, aí eu pulei o Jaime, fui para o Marcelo. Como que eu faço para fazer uma linha? É recomendado, nesse caso, que você selecione de novo para que o gráfico não dê erro novamente. Não, não, falo assim, para mim Então, se inserir um outro nome, o nome que eu esqueci, como que eu faço? você pode fazer o seguinte: você pode inserir uma linha acima do nome do Jaime. E como que eu faço isso? Isso. Eu tenho que clicar aqui na linha 6 e vem aqui nessa opção inserir. Ele vai estar inserindo uma nova linha. Aí eu posso fazer o cadastro de outro nome. Por exemplo, Maria. Aí já posso estar colocando as notas da Maria. Certo? É isso aí. Obrigada. Por nada. Então, inserir é basicamente aqui. E agora vamos excluir.
e darmos seguimento à nossa aula. Então, relembrando um pouquinho, para fazer o gráfico, nós temos que selecionar o nome e a média. Então, selecionei o nome, segurando o Ctrl, eu seleciono a média. Aí eu venho aqui em inserir, venho na opção de gráficos e prontinho. Nós temos aqui o gráfico bonitinho do nosso boletim. Certo? Algumas alterações que eu fiz nessa tabela. Eu basicamente mudei a cor de cada uma dessas barrinhas. E como que eu fiz isso? Primeiro, nós temos que selecionar a barrinha. Então, nós precisamos apertar 2 vezes na barrinha que nós queremos mudar. Vamos aqui nessa opção de preenchimento e alteramos a cor para aquela que nós desejamos. E a mesma coisa aqui. Aperto 2 vezes e posso estar alterando a cor do gráfico. Opa, da barra, perdão. Perfeito. Então, criamos o nosso gráfico e agora nós podemos alterar o título dele. Então, nós vamos clicar aqui no finalzinho do título e apagar esse nome para que possamos digitar um nome, que seria, no caso, boletim. Então, é basicamente assim que nós criamos um gráfico dentro do Excel. Uma dúvida que tiveram na aula de Word foi como que eu posso estar fazendo um gráfico dentro do Word. E é uma forma um pouco diferente da do Excel. Eu recomendo o seguinte: vocês criem o gráfico no Excel, porque ele é feito para criação de gráficos, e copiem o gráfico para o arquivo do Word. Então, para fazer essa cópia, vocês apertam em cima do gráfico e vão aqui nessa opção de copiar. Feito isso, vocês já podem colocar aqui dentro do Word. E aqui, clicando aqui em colar. E assim vocês têm o gráfico bonitinho para colocar em alguma prova ou algum outro trabalho que vocês precisam, algum relatório, certo? Ok, eu fiz a cópia desse gráfico no Word e se eu precisar fazer alguma alteração, mudar a nota de algum aluno? Temos duas opções. Como ele copiou do Excel, você tem a opção de mudar as informações aqui mesmo no Excel, ou até mesmo vindo aqui nessa opção, vindo aqui na guia design, clicar aqui em editar dados. Ele vai estar abrindo o Excel novamente para que possa ser feita a alteração. Então, é sempre recomendado que criem primeiro o gráfico no Excel e depois coloquem no Word para colocar em alguma prova, em algum relatório, porque isso vai facilitar muito. Por que eu digo isso? Porque para você criar todo o gráfico dentro do Word, é um pouco diferente. Vocês têm que fazer o seguinte, para criar basicamente esse mesmo gráfico. Vindo aqui em inserir, vocês vêm aqui em gráfico e tem algumas opções de gráfico aqui. Nós usamos o gráfico de colunas e ele apresenta só essa opção de gráfico agrupado. E esse gráfico agrupado não é exatamente o mesmo que a gente usou no Excel. Ele dá um pouco mais de trabalho para chegar nesse resultado aqui. Então, podemos aproximar um pouquinho. Então, no caso, se a gente quiser fazer o mesmo gráfico, nós digitamos aqui o nome das pessoas. Fazendo a alteração aqui. Nós chegamos nesse resultado. Viram que aqui tem 3 barrinhas?
Não é a mesma coisa que aconteceu no Excel. Lá a gente usou apenas uma barrinha. E como que a gente faz para deixar daquele mesmo jeito? Aí no Word é um pouco mais complicado, porque vocês teriam que vir nessa opção aqui, apertar e arrastar aqui para o lado. Aí agora sim ela fica do mesmo jeito que no Excel, ok? Essa parte ficou clara? Sim. Ok, perfeito. Então, recomendação sempre. Então, reforça essa ideia. Sempre façam um gráfico no Excel e salvem esse documento junto com o trabalho que vocês vão realizar no Word, tá? Para que vocês possam, para que o trabalho seja um pouco mais fácil, em comparação com o Word, que é um pouco mais complicado, ok? Então, dando continuidade à nossa aula, o que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui, na coluna média, quando vocês abrirem o arquivo, os números da média já vão estar digitados. Só que quando eu faço uma alteração, ele não muda automaticamente, porque eu não configurei o Excel para que ele faça essa mudança, para que ele calcule a média automaticamente. E como que eu faço para fazer com que o Excel crie a média, faça o cálculo da média? Então, nós temos que trabalhar com uma parte um pouco mais avançada do Excel, que se chama funções. Algumas pessoas do grupo disseram que querem ver esse assunto e é um conhecimento válido para todos. Então, como nós iniciamos esse cálculo? Sempre usando a opção de igual e digitando qual cálculo nós vamos fazer, que no caso seria a média. Digitei a média, eu posso estar abrindo parêntese, e aqui dentro do parêntese, eu preciso selecionar as notas do aluno. Então, eu aperto e seguro e arrasto até a última nota. Terminei essa parte, fecho o parênteses e aperto Enter. Aí, quando vocês forem fazer as alterações, ele automaticamente calcula a média para a gente, certo? Então, recapitulando, igual, média, abre parênteses, seleciona, fecha parênteses e aperta Enter. Ah, João, essa forma é um pouco complicada de fazer. Tem alguma forma mais fácil? E a resposta é sim. O jeito mais fácil de vocês calcular, fazerem o uso de funções, é da seguinte forma. Selecionem as notas que vocês têm, vem aqui nesse F, que parece o símbolo da matemática da função, e basicamente é a mesma coisa. Então, vocês cliquem aqui na função e vai aparecer uma lista de todas as funções do Excel. A função responsável por somar, fazer a média, para fazer uma função C. E nós queremos essa função calcule a média, certo? Então, selecionamos a média lá atrás, ele já... Para dar certo, aqui não pode ter nenhuma informação. Então, nós temos que selecionar. Aí, vamos aqui na função, clicamos em média. Então, como nós fazemos? Clicamos aqui, vamos aqui em função, selecionamos a média, e a partir de agora a gente seleciona as notas dos alunos. E clicamos em OK. Muito mais fácil do que aquela opção de digitar. Então, tem essas duas funções para possam estar fazendo o cálculo da média. Ah, João, eu preciso fazer o cálculo de todas elas, uma por uma? Não. O Excel ele é inteligente, ele consegue fazer esse trabalho sozinho. E como eu posso fazer isso? Eu vou dar um zoom aqui. E na célula tem esse contorno verde e aqui no cantinho tem um quadrado. Esse quadrado nós chamamos de alça de preenchimento. E ela serve basicamente para copiar alguma coisa. Caso ela vai estar copiando a conta da média. Então nós vamos apertar pause e arrastar até embaixo. Eu acabei dando 2 cliques. Então a gente aperta e segura
e arrasta até aqui embaixo. Ele automaticamente calcula a média para a gente. Então, é uma forma de acelerar o trabalho que a gente vai estar realizando. Ok? Então, recapitulando, eu uso aqui a média, a alça de preenchimento, e vai aparecer essa opção aqui. Eu posso estar clicando nela e escolhendo essa opção para que ele não troque a cor, porque na hora que a gente usa, ele automaticamente muda a cor também. Então, para não acontecer isso, temos que marcar essa opção preencher sem formatação. Ok? Maravilha. Então, nós terminamos o cálculo da média e se nós formos testar, ela automaticamente já está sendo feita. Então, aqui na coluna média já está surtindo efeito. E aqui no boletim também está surtindo efeitos. Certo? A parte de média todo mundo compreendeu. Se ficaram com alguma dúvida, é muito importante que depois vocês peguem o arquivo e deem uma capturada. Acompanhem o tutorial e para que isso fixe na cabeça de vocês. Ok? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Tem alguma pergunta para seja feita? Não, tranquilo. Não? Tudo tranquilo? Então, vamos prosseguir. Outra função que nós temos também é aquela que vai responder para a gente se o aluno foi aprovado ou reprovado. E como eu sei se o aluno foi aprovado ou não? Comparando com a nota de corte. Nota de corte, o termo? Com a média. Então, a média do aluno precisa ser acima de 6. Então, nós temos que falar para o Excel para que ele compare a nota do aluno, nesse caso 8, e descobrir se ela é maior ou não do que 5. E no caso dela ser maior do que 5, o aluno é aprovado. E no caso da nota ser menor do que 5, ele é reprovado. Então, nós temos que usar uma função que faça esse tipo de pergunta e apresente para a gente algum desses dois resultados, aprovado ou reprovado. E como nós fazemos isso? Nós usamos a função sim. Então, nós vamos aqui na opção de funções, clicamos aqui, e dentro dessa lista nós vamos ter a opção C. Clicamos nela e apertamos OK. E vai ser aberto essas 3 opções. Então, aqui vai uma aula básica de raciocínio lógico. Seria a seguinte: qual pergunta o Excel vai fazer para saber se o aluno foi aprovado ou reprovado? Ele tem que saber se a nota do aluno, nesse caso, eu clico aqui na nota dele, foi maior do que a média. E como que eu faço essa pergunta? Usando a mesma função da matemática, que é o maior que. Então, se a nota simbolizado pelos F4 for maior do que a média, então eu clico aqui em cima da média, ele automaticamente já me dá o nome dessa célula. Então, aqui é para ser feita essa pergunta. A nota do aluno, ela é maior do que a média que a escola exige? Se a resposta for sim, o aluno vai ser aprovado. Nós podemos dizer aprovado. E caso a nota for menor do que 5, o aluno é reprovado. Certo? Fazendo isso, o Excel automaticamente coloca as aspas, que é para indicar que tem um texto ali dentro. Porque o Excel trabalha basicamente com números. E ele não reconhece automaticamente o que é texto e o que é número. Por conta disso, é preciso colocar essas aspas. Mas fazendo do jeito que eu expliquei para vocês, o próprio Excel já vai colocar e diferenciar o que é texto do que é número. Feito isso, nós podemos clicar em OK.
E automaticamente, o próprio Excel já dá informação se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, se eu fizer alguma mudança, vemos aqui que ele já apresenta para a gente essa mudança, no caso de aprovado para reprovado. E eu preciso replicar isso para todos os alunos, esse mesmo teste para todo mundo. Então, a primeira vez, eu vou repetir o procedimento para criar a função C, e depois eu vou usar a alça de preenchimento que, algum tempo atrás, eu expliquei que serve para copiar alguma coisa. Então, vamos lá. Usando a função, nós vamos aqui de novo, clicamos na opção C e vamos em OK. O teste lógico, repetindo, é a média do aluno sendo maior do que a média para ser aprovado. Caso ela seja maior, o aluno vai ser aprovado. Caso seja menor do que a média, será reprovado. Feito isso, clicamos em OK e automaticamente ele já dá o nosso valor. Então, para não ficar perdendo muito tempo repetindo essa mesma função, nós podemos usar a alça de preenchimento. Então, nós vamos aqui nesse quadradinho verde, espera o ponteiro mudar de forma, aí nós apertamos e seguramos e arrastamos até o final. Aí ele já faz a cópia para a gente. Mas João, aqui, ele teria que ser reprovado. Deu alguma coisa errada. E realmente deu uma coisa errada. E o que foi? Quando nós clicamos nessa barrinha, nós podemos ver que a célula acabou descendo junto com a função. E isso aqui não pode acontecer. Essa célula vermelha precisa continuar sendo aqui. E a mesma coisa, ele desceu. E a gente precisa jogar ele para cima. Então, nós temos essas duas opções. Apertar aqui na barra de fórmula e jogar para cima, ou a forma mais correta, ou a forma correta, aliás, que seria o seguinte. Vindo aqui na barra de funções, eu seleciono a célula da média, que não vai mudar, que ela precisa ser travada, e aperto o F4 do teclado. Alguns teclados podem não ter essa tecla. Então, o que vocês vão ter que fazer nesse caso é o seguinte: colocar os dois cifrões. Colocando o cifrão do lado da letra e do lado do número, automaticamente ele bloqueia essa célula. E na hora que nós arrastamos na alça de preenchimento, essa célula aqui não desce. Se vocês repararem, só essa célula aqui da média está descendo junto com a função, coisa que não se replica aqui na média. Okay? Então, finalizamos essas duas funções, a função faz o cálculo da média e a função que diz para nós, que nos diz se a pessoa foi aprovada ou reprovada. Ok? Ainda nessa parte do aprovada e reprovada, tem essa questão do vermelho e do verde sendo usado. Isso foi uma dúvida que a Sueli deu na aula passada. Isso está relacionado a uma ideia que a Sueli deu na aula, deu no grupo, que era aquela de... É a mesma ideia de quando nós ação repetida. Então, quando nós temos um nome repetido, ele muda de cor. Então, nós temos que usar esse mesmo conceito. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, basicamente. Selecionamos toda essa parte aqui da situação do aluno. Vamos aqui em formatação condicional. Vamos aqui em regras de realce e escolhemos é igual a.
Apertando em OK, vai aparecer essa barra para que nós podemos colocar uma condição. E qual condição é essa? Se estiver escrito reprovado, vai aparecer em cor vermelha. Agora, se estiver escrito aprovado, precisa ficar na cor verde, certo? Então, caso esteja escrito aprovado, nós colocamos em tonalidade verde. E caso seja reprovado, tonalidade vermelha. Então, colocamos a primeira condição, que é para colocar a cor verde, apertamos em OK, e nós precisamos colocar a segunda condição, que é no caso da palavra estar escrito reprovado. Então, nós vamos aqui de novo, em formatação condicional, aqui em regras de realce, e escolhemos é igual a. Colocamos a palavra reprovado, e como já está selecionada aqui a opção de vermelho, ele automaticamente pinta a palavra de vermelho. Então, caso eu coloque aqui notas melhores para o aluno, ele automaticamente muda o texto e muda a cor para aquela que eu quero. Então, isso tem várias utilidades. E essa é uma delas. Aí vocês podem estar adaptando esse conhecimento para outras coisas também. Por exemplo, que nem foi perguntado anteriormente. E no caso de aqui ter nos nomes repetidos. Podemos usar essa mesma função condicional para que caso valores duplicados, ele possa pintando com a cor vermelha. Para que mais fácil nós possamos apagar esses nomes que estão repetidos. Porque nós não queremos isso. Okay? Então, são basicamente essas algumas das opções para formatação condicional. Dar cor, em caso dela, de algum nome está repetido, ou até mesmo mudar a cor em caso, nesse caso aqui, se foi aprovado ou reprovado. Okay? Então, finalizamos essa parte. Pessoal, tudo bem se eu tomar uma água rapidinho? Só um minutinho. Voltando, lembrando a todos que a lista de presença foi disponibilizada no grupo do WhatsApp e também no chat do programa que nós estamos usando. Então, quem ainda não fez a confirmação da presença, por favor, preencha um formulário, ok? O que mais nós podemos fazer aqui nessa tabela? Podemos fazer o seguinte. Agora uma aulinha de gráficos dentro do Excel. Se aqui dentro desse gráfico temos o eixo Y e o eixo X. O eixo X, basicamente, nós temos o nome, e o eixo Y, nós temos os números. Só que esse eixo, ele não começa do 10, como seria o esperado de um gráfico que inicia na nota mínima, que seria o 0, com a nota máxima, que seria o 10. E como nós podemos estar alterando isso para que esse eixo aqui possa estar aparecendo todas as notas possíveis, do 0 até o 10. O que nós fazemos é o seguinte, nós apertamos com direito e vamos aqui nessa opção, formatar área do gráfico. Feito isso, vai aparecer esse painel aqui do lado direito. Então, nós vamos apertar aqui no eixo e nós vamos aqui nessa opção, opções de eixo. Apertamos aqui e nós definimos a nota mínima e a nota máxima. A máxima será 10. A mínima continuará sendo 0. Então, para corrigir esse pequeno defeito, por assim dizer, do Excel, nós temos essa opção
para que nós possamos estar alterando o valor mínimo e máximo do gráfico, certo? Finalizamos aqui. Posso estar fechando. Ok. Então, essa tabela já está bem. Já passei vários dos feitos que eu estava pensando. Só faltou uma coisa, que seriam as linhas do gráfico, da tabela. Eu ainda não mostrei. Então, para que nós possamos colocar as linhas da tabela, nós vamos aqui em bordas, apertamos aqui e selecionamos todas as bordas. Fazendo isso, já vai aparecer aqui as linhas dentro dessa célula que eu selecionei. Então, nós temos que fazer isso para tudo. Então, selecionando a tabela, clicando aqui em bordas, colocamos a linha em tudo. Caso vocês queiram tirar essas linhas, vocês vêm aqui de novo e selecionam a opção sem bordas. Fazendo isso, ele já não vai colocar mais as linhas para vocês. E por que eu falo isso? Quando nós tentamos apagar uma borda, por exemplo, tem aqui a célula, eu tento apagá-la, a cor ela não sai, nem a cor e nem a borda. E como que eu faço para que aqui volte a ser branco? Eu tenho que vir aqui em preenchimento e clicar aqui na opção sem cor. Então aqui é a mesma coisa. Em preenchimento, seleciono sem cor, mas aqui continua as bordas. Então, vamos novamente, vem aqui na opção sem borda, possamos tirar definitivamente o conteúdo dela. Isso é muito comum em quem manipula o Excel, essa questão de precisar tirar a borda, tirar o preenchimento para que a célula volte ao normal, é um erro, é uma coisa que muitos alunos ainda não sabem. Tem essa forma de solução, ok? Um dos pedidos. Então, basicamente, essa foi a parte básica da aula. Tem ainda uma opção mais avançada, foi isso que deram lá no grupo. E pelo que eu entendi, seria o seguinte: existiria a possibilidade de pegar a informação de uma planilha e jogar aqui para outra planilha. Então, sim, nós temos essa opção de estar compartilhando informações dessa planilha para cá. E como nós fazemos isso? Nós fazemos o seguinte. Então, aqui no nome, eu quero apagar, vou apagar todos os nomes, e eu quero que ela sincronize automaticamente a lista de nomes. Então, caso eu faça uma mudança aqui na lista do nome dos alunos, eu quero que mude aqui no boletim também. Então, o que tiver dentro da célula precisa necessariamente ser a mesma coisa dessa célula. Então, como nós fazemos isso? Nós apertamos o tecla de igual, clicamos aqui na outra, separamos o primeiro nome. Feito isso, apertamos o Enter e automaticamente o nome que está nessa lista o boletim. Então, caso nós façamos a mudança desse nome, colocamos Maria de Lourdes, ele automaticamente muda no boletim também. Então, essa é uma forma mais fácil da gente, nós podemos sincronizar a informação das duas tabelas, certo? Então, nós clicamos aqui, colocamos o símbolo de igual, vamos na nossa outra planilha e selecionamos o segundo nome. E podemos simplesmente usar a alça de preenchimento
para que ele copie os demais nomes. Copiei, usando a alça, venho aqui e marco essa opção aqui de preencher citação. Fazendo isso, ele automaticamente iniza com os nomes. Jaime, Marcelo. Já tem uma troca de informações com as duas planilhas, ok? Então, pessoal, basicamente, o que tinha para passar de Excel era isso. E agora eu gostaria de abrir para dúvidas, caso vocês tenham, caso queiram saber alguma coisa do Excel que vocês não saibam. Agora é a hora para poder tirar as dúvidas. O Túlio foi uma das pessoas que estava bem interessado na parte do Excel. Gostaria de saber, Túlio, se conseguir tirar todas as suas dúvidas. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, queira saber alguma coisa, agora é o momento. Vocês lêem os formulários, né? É que eu sou professor de matemática, Nós eu lemos. tenho um pouco de Excel mesmo. Não que eu estaria usando, assim, alguma coisa, mas aprender o básico mesmo de mexer, assim, eu gostei bastante. Sim, perfeito. Então, essa aula foi gravada, então nós vamos estar disponibilizando tanto a planilha quanto essa aula, para que vocês possam estar praticando depois. Ainda sobrou um tempinho. Dá para passar mais coisa? Dá sim. Se repararmos aqui nessa pilha, nós vemos que aqui nessa célula tem duas linhas dentro dessa célula. E o Excel não faz essas coisas. Colocar duas linhas. Todo esse nome ficou em apenas um. E se nós tentarmos, por exemplo, apertar o Enter, como fazemos no Word, para ir para a linha de baixo, ele não vai. Então, como nós podemos fazer com que tenha essa quebra para a linha de baixo? Como nós podemos fazer para dar um Enter, que nem nós fazemos no Word? Nós podemos fazer o seguinte. O Excel tem essa opção chamada quebra de texto automática. E quando nós clicamos nele, nós podemos diminuir um pouquinho o texto. Ele automaticamente coloca o texto na linha de baixo. E isso ele não faz naturalmente. Por isso, vocês precisam estar clicando aqui na quebra de texto automático para que ele possa ir para a linha de baixo. Okay? Então, fazendo isso aqui nessa tabela, então nós vamos diminuir um pouquinho aqui a nota, pressionamos aqui e clicamos aqui em quebra de texto. Então, automaticamente, ele divide em duas linhas para a gente. Okay? Então, diminui um pouquinho, colocando a quebra. Quebra. Isso aqui é muito automático. Outra coisa que também dá para mencionar, vimos que aqui tem a mesma formatação em todos eles. E eu posso simplesmente copiar todas as características desse texto e colocar aqui nessa célula. Então, eu vou copiar as cores, tamanho da letra, fazendo o seguinte. Vindo aqui nessa opção chamada pincel de formatação, apertando aqui, eu posso estar clicando na outra célula. E ele faz como se fosse um pincel mesmo. Primeiro você pega a tinta, depois passa na parede, aí tanto a tinta quanto a parede têm as mesmas cores. Então, recapitulando, selecionamos o que nós vamos pegar de cores, clicamos aqui em pincel de formatação e colocamos na outra. Ah, aqui não deu certo, porque ainda estava muito grande. Perfeito. For aprovado e reprovado. Como faz para colocar a legenda do gráfico?
Luciano. Ok, Luciano. Acabei de ver aqui o seu comentário no chat. Então, repassando essa parte da formatação condicional, para que fique claro, então nós vemos aqui na opção formatação condicional, temos que fazer a configuração da regra. Tá? Então, aqui, como ele já está configurado, eu vou precisar apagar essa configuração. Venho aqui e apaguei. Então, reforçando essa parte da mudança da cor da formatação. Então, vamos aqui em formatação condicional. Escolhemos a primeira opção para estabelecer uma regra. E selecionamos é igual a. Fazendo isso, vai aparecer essa janelinha. E aqui nós colocamos a regra que nós queremos. O que nós queremos é o texto que estiver escrito reprovado vai estar aparecendo com a cor vermelha, como está configurado aqui. E caso seja aprovado, ele tem que aparecer com a cor verde, ok? Então, eu configurei a primeira opção da formatação. Feito isso, clicamos em OK e temos que configurar a segunda condição, que é, no caso, está escrito reprovado. Então, nós voltamos aqui em formatação condicional, regras de realce é igual a. Aí nós estabelecemos a palavra reprovado e deixamos a opção vermelha porque vai representar essa cor. Clicamos em OK e prontinho. Essa é a parte da formatação condicional. Então, Luciano, se eu conseguir responder a sua dúvida, se ficou bem claro. Lilian, João, como faço para linkar a coluna de médias com uma outra tabela? Lilian, com linkar seria pegar a informação da média e colocar em outra planilha? Seria isso? Bom, o que nós podemos estar fazendo é o seguinte. Temos duas... Certo. Temos duas formas de estar pegando a informação da média dessa tabela e colocando aqui, por exemplo. A primeira foi aquela que eu já tinha falado para vocês, que é colocando igual, selecionando outra planilha e clicando aqui na opção média. Aí, automaticamente, tem um link entre as duas planilhas. Então, caso seja feita alguma mudança aqui, automaticamente, então aqui deu 5,75, automaticamente ele muda para outro. Mas nós temos uma função um pouco mais complexa chamada PROC-V. Ele serve para fazer a procura dentro dessa planilha do boletim e trazer para essa planilha aqui. Então, a PROC-V, nós digitamos o nome da função. O valor que nós procuramos é o nome Maria de Lourdes. Então, selecionei aqui o valor. Preciso colocar o ponto e vírgula. Agora aqui está dizendo a matriz de tabela. A matriz de tabela é qual tabela que nós vamos pegar essa informação. No caso, aqui na tabela boletim. Nós vamos voltar aqui e selecionar toda a nossa tabela. Podemos selecionar tudo. Ok. Selecionando a tabela, colocamos a opção ponto e vírgula. E agora ele pede o número do índice da coluna. Que seria, basicamente, qual dessas colunas está a informação que eu quero. Eu quero a média. E qual o número da coluna que ele está? Então, vamos contar. Coluna 1, que seria A, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número índice da coluna seria 6. Aí eu preciso colocar ponto e vírgula novamente. Valor procurado. Então, temos duas opções, verdadeiro e falso. A verdadeira seria para valores aproximados.
E falso seria para correspondência exata. Não vou entrar muito nos detalhes de como diferenciar uma da outra, mas basicamente aqui nós queremos a função exata. Nós queremos pegar o mesmo número que está aqui e colocar na outra planilha. Então, nós vamos aqui em falso, fechamos parênteses e apertamos Enter, e ele automaticamente faz a busca do nome Maria de Lourdes e nos apresenta a média da Maria. Então, caso eu pegue outro nome, por exemplo, João Vitor de Souza, os dois. Vamos fazer o seguinte. Eu coloquei para fazer automático. Então, aqui na PROC-V, se nós colocarmos para que ele procure o nome João, ele automaticamente responde para a gente que a média do João é 7%. Agora eu quero descobrir a nota da Rafaela Gomes. Então, se eu fizer a mudança aqui, Rafaela Gomes, ele automaticamente pega essa função. Okay? Então, temos essas duas funções para linkar. Caso queira algo mais detalhado, eu posso estar orientando melhor, Lilian, de como está fazendo isso. Se você tiver alguma planilha que você queira fazer esse procedimento, depois eu posso estar te ajudando. Caso não tenha ficado claro, talvez não seja exatamente isso que você queira. Okay? Consegui tirar sua dúvida, Lilian? Como podemos... Perfeito, então. Uma outra dúvida foi da Edilene de Araújo. Como faz para colocar a legenda do gráfico? Legenda no gráfico. Caso, nós podemos fazer o seguinte. Clicando no gráfico, terá esse maisinho aqui, com todos os elementos que tem no gráfico. Então, aqui nós temos habilitado o título. E nós queremos a legenda. Então, clicando aqui na legenda, ele automaticamente apresenta aqui do lado os nomes de todos os alunos. Então, nós não precisamos mais dessa informação aqui embaixo. Então, nós podemos tirar o eixo. Temos que tirar o eixo... Não, o eixo horizontal. Então, para colocar a legenda, seria aqui. Clicando aqui no maisinho e habilitando aqui a legenda. Então, nós colocamos aqui do lado direito a legenda de cada uma das cores. Okay? Quem fez essa pergunta foi a Edilene. Edilene, ficou claro? Eu perdi a foto para vocês para receber o certificado. Certo. Pessoal, então, Edilene, sim, obrigado. Ok, Edilene. Então, essas foram as dúvidas que vocês tiveram. Espero que tenha tirado o máximo de dúvidas possíveis. Se ainda tiverem alguma, podem estar enviando para mim. E eu vou fazer o máximo para poder estar tirando. Caso lembrem de algum outro assunto que vocês não sabem, querem alguma ajuda, podem pedir no grupo, eu gravo um vídeo, eu gravo um tutorial explicando como é que funciona. É que essa aula, que não é muito curta. Então, nós criamos o grupo justamente para criar esse material complementar. Disponibilizar outros tutoriais na internet. Okay? E a Ana Paula, ela comentou
que ela não assistiu às 2 primeiras aulas. Algumas pessoas acabaram entrando um pouquinho depois, e nós fizemos a gravação de todas as aulas e disponibilizamos no YouTube. A aula 2 e 3, elas estão sendo editadas no momento, e em breve nós vamos disponibilizar. Amanhã, quem já está fazendo o curso desde o começo, sempre fez a confirmação da presença, nós já vamos fazer o envio dos certificados no e-mail, para quem disponibilizou o e-mail, ou no WhatsApp, para quem disponibilizou o WhatsApp. Aí, aquelas pessoas que vão ver depois, no formato EAD, quando a aula estiver gravada, entrem em contato com a gente, mandem uma foto de vocês assistindo a aula. Pode ser só a foto da tela mesmo, para que nós possamos contabilizar a presença de vocês e disponibilizar futuramente o certificado. Ok? Certo? Então, era mais isso que eu tinha para abordar. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos finais para reforçar algumas coisas. O grupo, finalizando o curso, quem ainda vai fazer as aulas, podem continuar no grupo para nós possamos. Então, no grupo, nós criamos basicamente para compartilhar informações. Então, se vocês quiserem continuar no grupo, nós pensamos em futuramente dar outros treinamentos dentro desse mesmo assunto, disponibilizar tutoriais. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para pedir, podem mandar para a gente. E eu sou professor de informática, eu sou formado em sistemas, e o meu objetivo é ajudar os professores que têm muita dificuldade nessa época. Então, vários professores não sabem como mexer no mundo digital, e eu tenho esse conhecimento e quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, depois que terminar as aulas, se vocês quiserem divulgar para outras pessoas, será muito bem-vindo. E eu não sei se já comentaram quem nós somos. Basicamente, nós somos um clube de trabalho voluntário e nós ajudamos a comunidade, desenvolvemos projetos para beneficiar a comunidade da nossa cidade. Temos aí pessoas de Sertãozinho, Itaú de Minas, e em várias cidades tem os chamados Cotaract Clubes, que são basicamente voluntários que ajudam a comunidade. Então, a única coisa que eu peço para todos vocês, se ajudaram realmente esse curso, é conhecer um pouco mais do nosso trabalho, divulgar para amigos e pessoas que possam se interessar pelo voluntariado e tenham a vontade de ajudar a comunidade, como nós temos, que tenham mais de 18 anos e tenham interesse de estar contribuindo para a sociedade. Temos apenas isso, ok? Temos alguma dúvida? Tá tudo bem? Alguém alguma coisa no grupo? Oi. Bom, no grupo do WhatsApp ninguém mandou nada. Então, finalizamos por hoje. Gostaria de agradecer a todos pela presença nesse curso. Tá? Amanhã nós teremos a aula de edição de vídeos. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que vocês queiram ver, podem postar no nosso grupo do WhatsApp. E eu quero ser bem pontual e sanar todas as dúvidas de vocês. Se o objetivo maior for fazer um vídeo para postar no canal, ou se querem aprender uma um pouquinho mais avançada, tá? Então, depois você manda essas informações no grupo, ok? Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até amanhã. Tchau.
Tchau, obrigada. Boa noite, até Boa amanhã. noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, até amanhã. Boa noite, até amanhã.